Bem-vindo ao Serengeti, onde cada criatura é um guerreiro. Serengeti, onde cada alma é uma guerreira. Serengeti, enquanto o sol hesita no horizonte. Toda a planície estava imersa em uma luz fraca e suave, que também era o momento em que a vida começava a se agitar. Ao pé de um cupinzeiro abandonado, pequenos focinhos apareciam no chão. Um mangusto listrado, de pelo marrom acinzentado e costas marcadas por listras pretas regulares, farejava o ar da manhã, com as orelhas em pé como um radar vivo. Ele olhou ao redor por um tempo e então falou. De dentro da caverna, todo o rebanho começou a fluir como um pequeno riacho, ágil e alerta. Eles são pequenos, ágeis, mas não devem ser subestimados. Cada mangusto pesa apenas cerca de 1 a 2 kg, menos do que o suficiente para atingir o joelho de um adulto. Mas em vez de serem solitários, eles escolhem viver em sociedade, unidos, disciplinados e organizados. Um rebanho pode ter até várias dezenas de indivíduos, e todas as manhãs eles marcham como uma força expedicionária bem treinada. Quando os primeiros raios de sol atingem o solo, uma fêmea mais velha, geralmente a líder, emite uma série de chamados curtos e agudos. Esse foi o sinal para o grupo se espalhar, movendo-se em semicírculo através de arbustos, montes rochosos e grama baixa. Adultos saudáveis avançam, explorando e procurando presas. O bebê e a mãe vão no meio, protegidos. Alguns outros indivíduos sempre mantêm posições altas, montes de terra, galhos de árvores, para atuarem como sentinelas. Sua dieta é incrivelmente variada: grilos, besouros, centopeias, aranhas, ovos de pássaros, qualquer coisa que possa ser desenterrada do solo seco pode ser uma refeição. Os mangustos não caçam apenas insetos ou répteis. Ocasionalmente, eles atacam presas maiores, como lebres. Ao capturar uma presa, o mangusto usa as patas dianteiras para segurá-la firmemente e, em seguida, usa seus dentes pequenos, porém afiados, para derrubá-la. Eles até sabem usar pedras como ferramentas para quebrar ovos, um comportamento raro em pequenos mamíferos, demonstrando destreza e inteligência extraordinárias. Mas o que realmente faz o mangusto se destacar é sua ousadia. Algumas espécies estão dispostas a enfrentar cobras venenosas, incluindo najas.
Eles não correm aleatoriamente, mas cercam a cobra, dividindo sua atenção, aproximando-se e recuando constantemente, esperando o momento certo para dar uma mordida fatal. Com reflexos extremamente rápidos e uma resistência natural a venenos, eles podem acabar com inimigos perigosos com apenas um golpe. Os mangustos não são apenas caçadores solitários, eles são guerreiros táticos, agindo em grupos, sob o comando invisível do coletivo. E é por isso que, apesar de serem pequenos no vasto Serengeti, eles são corajosos o suficiente para não se tornarem caçados. Um vira-lata do rebanho. Bem acima, a sombra negra de uma águia circulava, abrindo suas asas silenciosamente. Num piscar de olhos, ele desceu como uma flecha, suas garras agarrando a pequena presa. O grito rasgou o ar. Todo o rebanho ouviu. Sem recuar, eles atacaram. Mais de uma dúzia de civetas gritaram, pularam e cercaram a feroz ave de rapina. Chiados, gritos, garras arranhando o chão e até os pés do assaltante. Surpresa e impressionada, a águia foi forçada a soltar sua presa. O filhote caiu, atordoado, mas vivo. Eles puxaram um ao outro de volta para o ninho. Rápido. Forte. Um pequeno bando afugentou um predador aéreo. Porque com o mangusto, ninguém fica para trás. O mundo do mangusto não é apenas sobre sobrevivência, mas também é construído sobre compartilhamento e cuidado. Abaixo do solo duro do cupinzeiro, em um espaço quente e seguro, uma mãe está deitada de lado, expondo sua barriga macia e peluda. Os jovens, com os olhos recém-abertos, fracos e trêmulos, amontoavam-se em busca de leite, encolhidos como pequenas massas vivas. Mas o mais especial é que eles não são filhos da mesma mãe. Em uma colônia, muitas fêmeas dão à luz ao mesmo tempo, uma estratégia evolutiva inteligente. Ao darem à luz em grande número, as crianças não ficam sozinhas, mas crescem em grupo, onde os riscos são compartilhados e a sobrevivência tem uma chance maior. Todas as crianças são criadas pela mãe, independentemente da linhagem. Mães ainda não nascidas ou que já foram mães atuarão como amas de leite, revezando-se nos cuidados, na alimentação e na proteção. Todo o rebanho cria, ensina e ama junto. Desde encontrar presas e escapar até sons sofisticados de alarme, cada habilidade é passada como um legado coletivo. No caso dos mangustos, a inteligência não está no indivíduo, mas na comunidade. Eles se comunicam usando sequências sonoras complexas, cada tipo de inimigo, cada situação tem seu próprio chamado. É uma linguagem não falada, mas surpreendentemente precisa e eficaz. E
então, enquanto a luz do sol gradualmente mudava de amarelo claro para branco brilhante, o rebanho continuou sua jornada, cruzando a grama seca e crocante e a poeira lânguida e ondulante. Ao longe, o chão tremia suavemente com batidas pesadas. Outra criatura está se aproximando. Baixo, atarracado, com seu focinho longo tocando o chão, um javali africano estava cavando raízes no chão rachado. Presas curvas empurravam a grama para o lado, olhos pequenos, mas brilhantes, sempre alertas. Uma criatura aparentemente desajeitada, mas extremamente alerta. O mangusto reconheceu-o de longe, não como um predador, mas como um aliado. Alguns se aproximaram, subindo nas costas do porco com habilidade e sem hesitação. Pode parecer brincadeira, mas essa é uma estranha relação simbiótica que existe há muito tempo nessa savana seca. Os mangustos ajudam os javalis a capturar parasitas, e as costas dos porcos se tornam pontos de observação ideais para os mangustos se protegerem de predadores. Nenhum deles precisava de palavras, apenas de uma confiança silenciosa construída ao longo do tempo. Às vezes parece um dia de spa na natureza, mas para os mangustos, relaxar nunca significa baixar a guarda. Porque com apenas um giro repentino, centenas de quilos de carne muscular desmoronam como uma pedra desabando na entrada de uma caverna, e uma pequena civeta pode ser esmagada em um instante. Eles sabem disso muito bem. Assim, mesmo que pule nas costas do companheiro, o mangusto sempre mantém distância suficiente para escapar, sempre em posição de mola, se necessário. No Serengeti, até a amizade exige instinto de sobrevivência. E se o mangusto é um guerreiro inteligente e ágil, o javali é um sobrevivente quieto, resiliente e teimoso, como a terra rachada sob seus pés. O corpo do javali tem uma aparência um tanto áspera, o pelo é ralo, a crina ao longo das costas fica ereta quando agitado, duas presas curvas saem dos lábios, curvando-se como lâminas. Mas não se deixe enganar pela aparência áspera, escondido sob a pele áspera, existe um formidável sistema de defesa. Essas presas afiadas não servem apenas para intimidação. Quando encurralados, os javalis estão prontos para revidar, fortes e intransigentes. Eles geralmente vivem sozinhos ou em pequenos grupos, com a mãe guiando seus filhotes, que silenciosamente buscam alimento ao longo de vales secos, bordas baixas de florestas ou ao redor de poças rasas de água. Eles cavam o chão com o focinho, usando as patas dianteiras robustas para desenterrar raízes, tubérculos, ervas daninhas e qualquer coisa macia o suficiente para mastigar. Às vezes, eles também comem carniça ou fezes. Os sábios não são exigentes, apenas sobrevivem.
Quando chega a estação chuvosa, as fêmeas se separam do rebanho e se refugiam em uma toca abandonada para dar à luz filhotes, geralmente de 2 a 6 por vez. Nas primeiras semanas, ele dificilmente sai da toca, saindo apenas quando absolutamente necessário. Os filhotes são amamentados, dormem profundamente no escuro e crescem com paciência e tranquilidade. Eles não são persuadidos, mas aprendem a sobreviver desde as primeiras lições e cavar, ficar alerta e correr quando necessário. Javalis não caçam. Mas isso não significa que eles sejam fracos. Quando perseguidos, eles disparam em velocidades incríveis, com as caudas erguidas como antenas, zigue-zagueando pelos arbustos para despistar seus perseguidores. Quando não conseguem escapar, eles rastejam de volta para suas cavernas, com as cabeças viradas e as presas apontadas como armas, esperando. Leões, leopardos, hienas, todos sabem que um javali encurralado é um oponente perigoso. Suas tocas geralmente são tocas abandonadas de porcos formigueiros ou porcos espinhos, e às vezes até túneis escavados por eles mesmos. Durante o dia, eles saem para forragear, à noite. O rebanho se refugia em suas tocas, quentes, privadas e apertadas o suficiente para fazer os predadores hesitarem. Eles não são barulhentos, não caçam e não dominam grandes rebanhos. Mas eles são pacientes, cautelosos e muito difíceis de eliminar do jogo. Mas não importa o quão teimosos sejam, os javalis ainda não estão fora do vórtice da caça e são caçados. Seus inimigos estão presentes em todas as camadas ecológicas, hienas em bandos, leões espreitando nos arbustos altos e leopardos escondidos em galhos baixos de árvores. Cada um tem uma tática diferente, uma abordagem diferente, mas todos têm o mesmo objetivo, os indivíduos imaturos, lentos ou descuidados. Entre eles, há um caçador que não é barulhento, nem agressivo, mas perigoso por sua paciência e velocidade mortal. Uma sombra fina tremeluzia atrás da grama de acácia, movendo-se tão levemente quanto o vento, aparecendo apenas por um momento e depois desaparecendo novamente. Olhos semicerrados por causa do sol. Patas dianteiras levantadas como se não tocassem o chão, cada passo calculado a cada respiração. Cheetah. O predador mais rápido do planeta e também um artista solitário das pastagens. Seus olhos se fixaram no jovem javali que estava ficando para trás de sua mãe. Um segundo depois, ele disparou. O tornado dourado avançou pela pradaria. O javali correu em pânico. A mãe virou a cabeça e gritou: "Não há tempo." A cheetah acelera como um raio, ataca, derruba e morde diretamente sua presa. Apenas alguns segundos.
Todos os movimentos ficaram mais lentos. O bebê permaneceu imóvel, com as pernas se contraindo uma última vez. A chita não rugiu nem sibilou, apenas se agachou e silenciosamente começou sua refeição. Na pradaria, o silêncio às vezes é o grito mais alto. Velocidade não cria drama. O ritmo é dramático. No Serengeti, ninguém sabe disso melhor que a chita. Em um mundo onde a sobrevivência do mais apto não é necessariamente o caso, a chita é a mais rápida. Tão rápido que o olho humano não consegue acompanhar, tão rápido que a presa nem percebe que ela é o alvo. Seu corpo foi construído para a velocidade, músculos finos, longos e flexíveis, cauda como um leme, peito largo para manter a respiração estável ao acelerar. Os olhos são delimitados por duas listras pretas que se estendem dos cantos até os lábios, como lágrimas de velocidade, ajudando a reduzir o brilho do sol ao caçar ao meio-dia. Ao contrário de seus parentes maiores, como leões ou leopardos, as chitas não rugem. Ele apenas cantava suavemente, ou emitia sons suaves, leves, solitários, quase como os de um pássaro. Esse corpo elegante é um design sofisticado para a velocidade de curto prazo. Em poucos segundos, ele pode atingir mais de 100 km por hora, mas por isso, cada caçada é uma aposta. Encerrar, ele tem que se deitar, recuperar os batimentos cardíacos e deixar a presa escapar para os arbustos distantes. As chitas caçam durante o dia. A luz permite que ele observe a distância, selecione presas fracas e se aproxime secretamente. Uma investida, um ataque preciso, é o suficiente. As presas são principalmente pequenos antílopes, lebres, pássaros grandes e, ocasionalmente, javalis jovens, como na última cena. Mas as chitas também enfrentam riscos. É vulnerável a roubos. Leões, hienas e até abutres, todos podiam esperar por sua caça bem-sucedida e então aparecer como fantasmas famintos. Não era forte o suficiente para assegurar uma refeição. Mesmo como predador, a chita é frágil. Quando chega a hora de desovar, a fêmea emite um sinal com cheiro. As chitas não vivem em rebanhos, exceto por alguns irmãos machos que vivem juntos. O macho vem, acasala e depois vai embora. O resto fica por sua conta. Após um período de gestação de mais de 90 dias, ela dá à luz de 2 a 6 filhotes, que são pequenos, cegos e completamente dependentes. Eles ficam bem escondidos nos arbustos, movendo-se com frequência para evitar serem detectados.
Cada som, cada movimento pode alertar um predador. Alta taxa de mortalidade. Em alguns lugares, apenas 1 em cada 10 filhotes sobrevive até a idade adulta. Mas a mãe chita pacientemente ensinou cada coisa ao seu filho, como rastejar baixo, como ouvir o vento, como esperar. As pastagens são silenciosas. Uma lição começa. A mãe chita conduz seus filhotes silenciosamente pela grama amarela queimada. À frente, um jovem impala pastava a algumas dezenas de metros do rebanho, exposto o suficiente para se tornar um alvo. A mãe leopardo fica deitada, com os olhos fixos em sua presa. Os 3 filhotes seguiram de perto, ainda não rápidos o suficiente para caçar, mas velhos o suficiente para aprender. Uma respiração profunda. Então tudo explodiu. A mãe leopardo avançou como um raio. Velocidade do vento, a presa fica imóvel sob as garras. O rebanho correu para a frente. Eles morderam, arranharam, rasgaram, confusos, mas ansiosos. Não por fome, mas porque foi a primeira vez que provei sangue. A caçada acabou. As chitas não dominam as pastagens. Não é um rei, não é um ladrão. É um artista da velocidade, que vive do silêncio, da precisão e um pouco de sorte. E em uma terra onde cada passo pode levar à morte, a chita sobrevive caminhando um passo mais rápido que a morte. No vasto Serengeti, não é o mais forte que sobrevive, mas é aquele que sabe esperar. Adaptável. Saiba como permanecer unidos. De um pequeno bando de civetas, um javali mal-humorado, até a sombra dourada de uma chita, cada criatura escreve sua própria história de sobrevivência. E essa é a verdadeira beleza da natureza, feroz, imperfeita, mas nunca deixou de viver. A estepe, onde a vida e a morte estão a apenas um suspiro de distância. Aqui não há espaço para hesitação. Toda criatura deve escolher caçar ou ser caçada. Na grama alta e no sol quente, o leão espreita, a hiena espera a sua vez. Eles lutam não apenas por comida, mas por controle, por sobrevivência. Esta é uma terra onde o conflito é a norma, e somente os fortes sobrevivem mais um dia. Leão e hiena. A guerra das regras.
O sol vermelho estava baixo no horizonte, queimando cada centímetro de terra seca e rachada sob nossos pés. A savana africana se abriu como um vasto oceano de grama queimada, vazio e implacável. Aqui, a vida é um privilégio pago com habilidade, coragem e rapidez. Nenhuma sorte dura para sempre. Somente aqueles que entendem as leis severas sobrevivem. E no meio dessa imagem, dois nomes ressoam como a antiga maldição da terra: o leão, que governa pela força, e a hiena, que desafia pela trapaça. Eles não são inimigos nascidos para destruir um ao outro. Eles são opostos polares e cresceram em um mundo onde tudo tem um preço. Cada passo de uma gazela, cada batimento cardíaco de uma zebra, cada poça rasa pode ser a faísca que desencadeia uma perseguição mortal. O leão espreitava nas sombras, seus olhos tão afiados quanto facas. A hiena observava silenciosamente à distância, sem pressa, mas sempre pronta. Aqui, o rugido é a lei, o sangue é a fronteira e a fome é o motivo eterno. Nenhum fracote é poupado. Não há misericórdia à vista. Mas por trás de cada ataque, de cada uivo, há um ecossistema funcional, uma corrente forte que impede que toda a vida entre em colapso. Toda vez que chove, a vida parece reviver. Mas poucos dias depois, o sol nasceu e a morte caminhou silenciosamente pela grama macia. É aqui que as maiores criaturas, tanto em estatura quanto em vontade, são testadas. E é nessa terra rachada que predadores como leões e hienas lutam não apenas por comida, mas também para afirmar seu lugar no grande épico chamado a Estepe. Sob o sol escaldante da savana africana, uma sombra movia-se majestosa e resolutamente. Sem pressa, sem confusão, mas cada passo faz o espaço parecer mais lento. É o leão, o rei sem coroa das pastagens. Mas o trono aqui não vem somente da força. Ela é construída com sangue, com disciplina, com instintos aprimorados ao longo de milhões de anos de evolução e, acima de tudo, com um papel insubstituível no ciclo da natureza. Os leões são os únicos grandes felinos que vivem em bandos.
Uma unidade social consiste em uma média de 8 a 15 indivíduos, mas pode ter até 30 ou mais, onde cada indivíduo tem uma posição e um papel claros. Ao contrário da crença popular, as leoas são as principais caçadoras. Eles não estão sozinhos. Cada caçada é uma coordenação silenciosa, mas extremamente eficaz. Um atua como isca, os outros circulam atrás. Eles não precisam sinalizar com som. Olhos, posição em pé, passos, tudo se tornou linguagem instintiva, transmitida através da carne e do sangue. Com uma velocidade de fuga de até 60 km por hora e a capacidade de acelerar rapidamente, uma leoa pode alcançar sua presa em apenas alguns segundos. Mas o que causa a morte não é a velocidade, mas a paciência. Muitas caçadas duram horas, onde cada passo é calculado, cada arbusto se torna um esconderijo. Quando chegar a hora, um ataque. Apenas um golpe acabou com a vida de uma presa. E quando o rugido é ouvido, é um sinal, o território foi marcado. O rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 km de distância em condições ideais. Não apenas uma ferramenta de comunicação, mas também uma declaração de domínio. Qualquer estranho que ouvir saberá que entrou em um lugar indesejável. O leão macho, forte mas solitário, é a personificação da força pura. Com suas jubas espessas como armadura natural, elas não caçam com tanta frequência quanto as leoas, mas são guardiãs.
Eles protegem o bando de outros leões machos, de hienas e de cães selvagens. E cada confronto entre dois leões machos adultos é uma verdadeira luta, onde arranhões, mordidas e até rugidos determinam quem merece governar. A expectativa de vida média de um leão macho no comando de uma alcateia é geralmente de apenas 3 a 5 anos. Então ele será substituído por alguém mais forte ou expulso, ferido e viverá o resto de seus dias sozinho, em silêncio e tragédia. Mas durante seu reinado, ele é responsável por reproduzir, proteger e manter a estabilidade de todo o rebanho. Quando um novo leão macho assume o controle de uma manada, ele mata todos os filhotes que não são seus. Um ato cruel, mas com uma clara razão biológica, fazer com que a fêmea retorne ao ciclo reprodutivo o mais rápido possível. Leões não são assassinos insensatos. Pelo contrário, cada vez que mata, contribui para a regulação do ecossistema. Eles caçam principalmente presas velhas, lentas e doentes, eliminando da população indivíduos suscetíveis à disseminação de doenças. Dessa forma, rebanhos de antílopes, búfalos ou zebras podem manter sua saúde geral e evitar surtos de doenças perigosas. É também graças aos leões que a população de herbívoros não excede a capacidade de suporte do ecossistema, evitando assim que a pradaria seja destruída pelo pastoreio excessivo. Quando o banquete termina, os restos da carcaça viram alimento para hienas, abutres, raposas e até moscas e micro-organismos. Uma morte é o começo de outra cadeia de vida. Aos olhos do homem, os leões podem ser símbolos de poder, mas aos olhos da natureza, eles são o elo entre a ordem e o caos. Se um dia os leões desaparecessem, a savana nunca mais seria a mesma. O número de antílopes dispara, a grama é comida, a terra seca, as fontes de água secam e todo o ecossistema entra em colapso em uma reação em cadeia. Então, o leão não é apenas um caçador. É o guardião do equilíbrio. Um símbolo vivo de estabilidade em meio ao fluxo caótico da natureza. É a fronteira final entre a vida e a morte. E quando ele rugiu no brilho vermelho da noite, não apenas os filhotes, mas toda a estepe pareceu ficar em silêncio para ouvir. Na vasta savana africana, a hiena não é tão majestosa quanto o leão, nem tão graciosa quanto o leopardo, nem tão quieta quanto o cão selvagem. Mas nesta terra inóspita, as hienas são uma das criaturas mais resistentes. Apelidadas de onecrófagas, as hienas são há muito tempo mal interpretadas como símbolos de maldade, oportunismo e imundície. Mas se olharmos mais de perto, veremos que por trás desse olhar hostil há uma história de sobrevivência cheia de estratégia, organização e muito humana.
Hienas malhadas, a espécie mais comum na África, vivem em grandes bandos, variando de alguns indivíduos a mais de 80. O que é especial é que sua sociedade é matriarcal, com as fêmeas sendo maiores, mais fortes e completamente dominantes sobre os machos. Uma hiena líder pode governar por décadas, ocupando a posição mais alta em uma hierarquia rígida. Ao contrário de muitos outros animais, a hierarquia em uma matilha de hienas é determinada não apenas pela força, mas também pelo parentesco e posição herdados da mãe para os filhos. A característica mais marcante da hiena está em suas mandíbulas extraordinárias. Com uma força de mordida de até 1100 psi, mais forte que a de um leão, uma hiena pode facilmente esmagar o osso da coxa de um búfalo, comer a medula, roer até a base do crânio e engolir tudo o que sobrar. Eles têm estômagos superfortes, capazes de digerir quase qualquer matéria orgânica, incluindo pele, tendões e ossos. Enquanto muitas espécies apenas bicam as partes moles, as hienas só fazem uso total de suas presas, não deixando nada para desperdiçar. Mas as hienas não comem apenas carcaças. Muitos estudos confirmaram que mais de 50% da comida das hienas é caçada. Eles são perseguidores inteligentes, bem organizados, coordenados e persistentes na perseguição de suas presas. Eles não aceleram repentinamente como os leões, mas têm resistência superior e podem correr continuamente por quilômetros sem se cansar, fazendo com que suas presas gradualmente fiquem exaustas e desmaiem. Uma perseguição de hienas pode durar mais de 30 minutos. E quando acaba, o bando inteiro corre para despedaçar a presa com risadas horríveis. O riso é na verdade uma das muitas formas ricas de comunicação vocal que as hienas usam. Eles podem emitir mais de 10 tipos diferentes de sons, gemidos, uivos, rugidos. Cada som transmite um significado, alerta de perigo, chamamento de outros, ameaça de inimigos ou anúncio da presença de uma presa. A risada característica é ouvida quando agitado, geralmente ao roubar carne de um leão ou ao brigar por comida. Não é um som alegre, mas um símbolo de tensão e desafio. Inteligentes e pacientes, as hienas também têm excelente memória e capacidade de aprendizado. Eles sabem como monitorar o comportamento de diferentes grupos de leões, identificar indivíduos fracos e encontrar pontos fracos. Eles esperam os leões se cansarem após a caça, então aparecem em grupos, os cercam e os intimidam. Em algumas situações, quando os números são avassaladores, as hienas podem forçar até mesmo as leoas a abandonar suas presas e recuar. No entanto, as hienas nem sempre vencem. Quando um leão macho aparece, a vantagem da hiena desaparece imediatamente. Um leão macho adulto pode matar de 2 a 3 hienas em apenas alguns minutos.
Em muitos conflitos, os leões não comem hienas, eles matam apenas para remover uma ameaça, para alertar, para manter a ordem. No entanto, as hienas nunca desapareceram. Pelo contrário, eles prosperam em muitos lugares onde os leões diminuíram. Como as hienas são mais bem adaptadas, elas podem viver em lugares áridos, perto de áreas residenciais, e encontrar comida no lixo, em carcaças ou caçar pequenas presas. À medida que o ambiente muda, à medida que a intervenção humana torna o mundo selvagem mais populoso, são as hienas, e não os leões, que estão gradualmente tomando conta das terras restantes. Embora sejam consideradas uma espécie assustadora, a natureza das hienas não é muito diferente da dos humanos. Eles sabem como criar laços, ser leais à matilha, criar filhotes, dividir hierarquias e proteger territórios. Eles sabem como esperar, avaliar riscos e, às vezes, ceder. Não é tudo uma questão de moralidade, mas sim de instinto de sobrevivência. Em um mundo onde cada escolha custa vidas, a existência de hienas é a prova de que os fortes não são apenas os mais fortes. Mas é aquele que sabe observar, sabe perseverar, sabe se esconder e sabe esperar o momento certo. Uma carcaça de antílope jazia imóvel no chão rachado. O sangue ainda estava fresco, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O leão tinha acabado de abater sua presa e ainda não tinha comido metade dela quando a primeira figura apareceu. Hiena 1, depois 3, depois veio o bando inteiro. Eles não precisam perseguir. Eles vieram para reivindicar sua parte. O leão rugiu, mostrando suas presas em sinal de advertência. Mas a hiena não recuou. Eles se espalharam, cercaram por todos os lados, deram uma mordida hesitante e então recuaram imediatamente. A guerra nem sempre é feita de sangue e garras. Às vezes, basta deixar seu oponente impaciente e cansado para vencer. Quando o leão está sozinho, a oportunidade se abre para a hiena. Com a maioria, eles sobrecarregam com pressão. Uivos e risadas ecoavam pela poeira. Uma mordida repentina na perna. Um arrasto da presa por trás. O leão girou para revidar, mas cada respiração ficou mais pesada. Sem companheiros de equipe, ele teria que deixar sua comida para trás e recuar. Mas tudo muda quando o leão aparece. Uma grande sombra, com uma espessa juba escura, seu andar é lento, mas ameaçador. A hiena parou. Então fuja. Um ataque de um macho é suficiente para quebrar o pescoço de uma hiena. Não é mais uma luta, é um aviso. O confronto entre leões e hienas não é simplesmente um roubo. É um cabo de guerra entre poder e estratégia, entre poder solitário e números unidos. Ninguém vence para sempre. Ninguém guarda todas as refeições. Mas cada luta deixa sua marca, no corpo, na memória e nos olhos que nunca abandonam a presa. Em meio ao rugido e as risadas, entre a silhueta majestosa do leão e o paciente cambalear da hiena, a savana continua a girar. A cada dia que passa, dezenas de vidas são perdidas, centenas de animais nascem.
É o ciclo implacável da natureza, cruel, mas perfeito. O leão não é o ditador das pastagens. As hienas não são apenas oportunistas. São duas forças opostas, mas juntas criam um equilíbrio delicado. Onde uma espécie controla a outra, onde o poder é restringido pela sabedoria e onde a vida é nutrida pela morte. Nenhuma espécie é vilã. Cada ataque, cada mordida, cada luta pela presa é um ato de instinto, de sobrevivência. É a competição feroz entre leões e hienas que impede que a savana caia no caos, permitindo que as espécies mais fracas sobrevivam em uma ordem natural que foi testada por milhões de anos. Mas agora essa fronteira frágil está ameaçada. À medida que os humanos se expandem, o território diminui. À medida que a caça, a poluição e as mudanças climáticas se instalam, os antigos governantes são lentamente repelidos. E se um ou ambos desaparecerem, o silêncio não será pacífico. Isso é um sinal de fracasso. Na natureza, tudo está conectado. Os leões precisam de hienas para evitar que fiquem complacentes. As hienas precisam de leões para evitar que as dominem. E ambos precisam da estepe, onde cada gota de sangue, cada pegada no chão carrega o significado de uma longa, feroz e magnífica história. Quando o sol se pôs atrás do horizonte empoeirado e o vento começou a soprar pela grama novamente, um rosnado baixo soou à distância, misturado a uma risada aguda que ecoou na direção oposta. A pradaria não está dormindo. E a batalha pela sobrevivência continua dia após dia, em uma sinfonia de sobrevivência sem fim.